Olá pessoas, bem-vindos ao Gambiarras e Silvertape. Hoje vamos ver como podemos criar diversos níveis de RAID e volumes em geral dentro do Windows Server, muito embora também dê para fazer no Windows Client. Então a gente já vai pedir aquela moral de sempre. Se curtir esse vídeo, se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, deixa o like, se inscreva no canal, deixa um comentário e bora começar! Para variar, vamos começar com as nossas observações. Bom, como vamos criar os nossos RAIDs, nossos diversos níveis de RAID dentro do Windows Server, naturalmente vamos fazer RAIDs a partir de softwares. Claro, tem também os RAIDs via hardware, que tem o melhor desempenho, maior confiabilidade e tudo mais. Mas você precisa de uma controladora com suporte RAID, o que não é o meu caso, até porque eu vou fazer aqui em máquina virtual. E quando você não tem esse tipo de controladora, claro que é melhor fazer via software do que você não ter esse tipo de arranjo, de combinação de discos, que pode aí nos proporcionar melhor desempenho, redundância, tolerância à falha e tudo mais, como vamos ver aqui nas nossas configurações. Segundo, eu sei que a gente poderia fazer as configurações de RAID através do iSCSI do Windows Server, utilizando o Loom e tudo mais. Mas esse primeiro vídeo é um vídeo mais básico, então vamos fazer pelo método, digamos assim, tradicional. Beleza? Ciente dessas observações, bora começar! Passadas as informações gerais, vamos iniciar a configuração dos nossos RAIDs, nossos arranjos de discos. Para isso, vamos precisar acessar o gerenciamento de discos do Windows. Então, vou vir aqui, ó, disk mgmt.msc. Claro que você também pode acessar a partir do gerenciamento do computador. Com comp.mgmt.msc vai dar no mesmo, você vai conseguir acessar a parte de gerenciamento de discos a partir do gerenciamento da máquina também. No meu caso, eu vou direto aqui no gerenciamento de discos, tá? Logo de cara, ele informa que ele detectou 3 novos discos. Eu já criei esses 3 discos virtuais. Vou mostrar aqui a vocês. Vamos lá. Aqui em Settings, notem que eu tenho 3 discos de 20 GB, só para realizar as nossas configurações. O primeiro disco, no meu caso, é onde está instalado o meu sistema, tá bom? Vamos fechar. Bom, vou manter aqui no estilo de particionamento GPT mesmo. Vou ativar todos os 3. Se eu não quiser ativar um ou outro, basta desmarcar. Não é o meu caso. Vamos dar OK. Pronto. Já está pronto aqui para uso. Notem que eles estão todos online, tá? Uma boa. E a partir daqui eu já consigo iniciar as configurações de RAID. Mas deixa eu só maximizar, só para facilitar a nossa visualização. Está aqui, ó, disco 0 o meu sistema, normal, e os meus 3 novos discos. Bom, eu poderia utilizar já os meus 3 discos e configurar diretamente a partir do particionamento, dividindo os discos em várias partições, os vários níveis de RAID que a gente vai ver. Só que isso, além de não ser usual, você não deve nem fazer isso, tá bom? Porque um RAID vai zelar mais por desempenho, outro vai zelar mais por redundância, tolerância à falha, enfim. Se você for fazer isso, é só mesmo para fins didáticos. No meu caso, eu vou configurar um a um, depois eu vou remover e depois configurar os demais para mostrar como é que é, tá bom? Bom, já está aqui. Se eu clicar com o botão direito do mouse, eu tenho aqui as opções, ó. De novo, volume, normal. Tem aqui volume estendido, volume distribuído, volume de espelhamento e também o RAID 5. O distribuído é o RAID 0, o RAID de desempenho, tá? O striping. E o espelhamento é o RAID 1, o RAID de mirror, o RAID na qual tudo que tiver num disco será replicado automaticamente para o outro. Tá, funciona como um backup? Mais ou menos, tá? Ele não é um backup porque se a máquina, acontecer alguma coisa com a máquina, sei lá, a máquina for roubada, a máquina pegar fogo, você perde todos os dados. Não é um backup propriamente dito, mas é uma tolerância à falha. Caso um disco falhe, os seus dados continuam lá disponíveis sem nenhum grande problema, tá bom? Só mais uma coisa, eu mostrei aqui as opções, quando eu cliquei no botão direito do mouse, em cima do disco, as opções de volume que eu posso criar. Porém, se eu clicar também com o botão direito do mouse em cima da área onde ficam as partições, aparece a opção de volume simples, que é o volume padrão que a gente tem aí nos nossos Windows, tá bom? Então eu vou começar criando primeiramente um volume que não é um RAID, tá? No caso, vou fazer um volume estendido. Um volume estendido basicamente é o quê?
você vai pegar a capacidade de todos os seus discos, pode ser 2, 3, 4, enfim, e ele vai somar as capacidades. Então, no meu caso, vamos aqui, abrir o assistente, normal, vamos avançar. Escolhemos os discos que vão participar do volume estendido. Naturalmente, o disco 1 já está selecionado porque eu cliquei em cima dele para começar a configuração. Vou juntar aqui com o disco 2, tá bom? Pronto. Temos aí aproximadamente 20 gigas em cada um, então vamos ter um total disponível de 40 gigas. É só avançar, escolhemos aqui uma letra, vou manter aqui na E mesmo, avançamos, podemos dar um rótulo, um nome, vou botar aqui, ó, estendido. Pronto, nosso volume estendido. E aqui eu posso escolher o meu sistema de arquivos, deixar o NTFS mesmo, mas a gente tem aqui a opção do REFS, como estamos no Windows Server, tá? Vamos lá, vou também deixar aqui o tamanho padrão da unidade de alocação. Vamos avançar e concluímos. Primeiramente, tem a mensagem informando que temos que converter o nosso disco básico, aqui a informação que estamos em um disco básico, em um disco dinâmico quando queremos utilizar RAIDs ou combinações de discos, tá bom? Só vamos confirmar. Ele vai formatar. E tá aí, pronto para uso o nosso volume estendido, tá? Eu posso também chegar aqui e aumentar ou diminuir a partição que eu criei. Eu criei uma partição aí, essa minha unidade é com o tamanho total, a capacidade total. Se eu clicar em abrir ou explorar, naturalmente vai abrir o Windows Explorer e vai mostrar o meu diretório, minha unidade é, tá bom? Mostrar aqui a vocês as propriedades, que temos aí de fato um total de 40 gigas disponível, aproximadamente, tá? Aqui funciona da seguinte maneira, ele vai enchendo um primeiro disco e depois, quando ele excede a capacidade do primeiro disco, ele vai complementando com o segundo. Detalhe, se um dos dois discos falharem, você perde todas as informações que vocês armazenaram no volume, ou seja, é uma configuração muito pouco útil de fato para a gente, mas existe a possibilidade de você eventualmente querer utilizar um volume estendido, tá bom? Vamos fechar. Vou excluir esse volume que eu criei. Retornaremos aí ao espaço não alocado, normal, volta também a ser um disco básico, justamente para começarmos a criar agora os nossos RAIDs de fato. Bom, nosso volume estendido funcionou então como uma introdução de como a gente vai configurar os nossos RAIDs. Então vamos a de fato o nosso primeiro nível de RAID, que é o RAID 0, que vai ser o nosso volume distribuído, tá bom? Vamos lá, abre o assistente, normal. Aqui tem a mesma característica do volume estendido, na qual se um disco falhar, você perde toda a informação. Porém, tem a vantagem. Agora, por exemplo, se eu tiver que gravar um arquivo de 100 MB, se antes no estendido ele gravava todo o disco, quando ele chegasse no limite, ele ia ocupando o segundo, agora não. Ele vai pegar os 100 MB e vai dividir basicamente, tá? E vai gravar 50 MB num disco e 50 MB no outro, o que obviamente vai conferir, pelo menos na teoria, o dobro de velocidade de leitura e gravação, tá bom? Então, no meu caso, eu posso escolher aqui todos os meus discos. No RAID distribuído, eu posso utilizar mais de 2 discos, sem nenhum problema. No caso, vou fazer apenas com 2 mesmo, tá? Vou deixar o disco 3 para o nosso último RAID, o RAID 5. Aqui mostra a capacidade total, normal, tá? E aqui também mostra a capacidade de cada um dos discos. Aqui é interessante o que? Acabou que eu não mostrei no primeiro caso. No primeiro caso, eu posso ter discos de capacidade diferente, sem nenhum problema. Ele vai apenas somar e colocar numa única letra, tá? Num único diretório. Aqui, como eu preciso de fato que os volumes que estejam em ambos os discos sejam iguais, porque ele vai dividir os arquivos que serão gravados, logo, quando lotar um, vai lotar o segundo ao mesmo tempo, eu tenho que determinar o tamanho total do meu volume, tá bom? Então, por exemplo, se eu chegar aqui e botar 8 gigas, notem que ele vai fazer 8 gigas em ambos os discos, tá bom? No meu caso, vou deixar os 20 gigas mesmos, uma boa. Vamos avançar. Escolhemos uma letra, só para deixar diferente diante, vou escolher aqui a F, tá bom? Normal.
Mesma história, escolhemos aqui o nosso sistema de arquivos, o tamanho da nossa unidade de alocação e podemos colocar um nome, um rótulo para o nosso volume. Então, vou botar aqui, ó, RAID 0, tá bom? Tem aqui a opção de formatação rápida, enfim. Compactação de pastas, não é o nosso caso, simplesmente vou mandar concluir. Novamente, ele vai pedir para converter o disco básico em disco dinâmico. Vamos lá. E vai formatar. Pronto, beleza. Está aqui, pronto para uso, normal. Vamos abrir. Notem que eu tenho uma capacidade total de 40 GB, como antes. Uma boa. Aqui, só para representar os nossos dados, vou criar aqui, ó, um arquivo qualquer, ID 0, tá bom. Botão conteúdo, beleza. Ok. Tá aqui. Esse arquivo, na prática, ele está dividido entre os dois discos, tá? Parte está gravado no disco 1 e a outra parte está gravada no disco 2. E aí é o seguinte, como eu citei, se um disco falhar, a gente perde tudo. Então, para demonstrar, só para fazer aqui a simulação, eu vou desligar o disco 2. Vou colocar ele aqui offline. E notem que perdemos o disco. A gente não tem mais a informação disponível. Claro, se o disco de fato tivesse dado defeito, eu teria perdido todos os arquivos que estivessem nesse volume. Tá? É claro, tem a vantagem do desempenho, mas tem essa grande desvantagem que se algo falhar, você perde absolutamente tudo. Daí também, novamente, a importância de fazer backup para tudo. Tá? Bom, mas eu vou fazer aqui o seguinte, vou novamente ligar o disco, só para mostrar que vai voltar a estar disponível o meu arquivo, tranquilamente. E só para tentar demonstrar o quanto a velocidade de gravação de um RAID 0, um volume distribuído, é mais rápida do que um RAID 1, ou um volume simples, ou um volume estendido, eu vou fazer o seguinte, deixa eu acessar aqui a área de trabalho, eu tenho a ISO, que tem aí em torno de 5 GB, tá? 5 GB,6 de instalação do Windows Server 2025, e vou colar aqui, ó. Aqui a gente não vai ter necessariamente uma informação tão precisa. Notem que ele está fazendo essa movimentação de dados em torno aí de 270 mega de velocidade, 270, 280 mega por segundo. Isso está acontecendo porque eu estou num SSD e eu também não estou assim, no melhor dos cenários que vai conseguir fazer com que essa demonstração fique um pouco mais fidedigna. Você ia conseguir realmente notar essa velocidade, essa diferença de velocidade, se você estivesse utilizando, por exemplo, HDs. Isso porque, como eu citei, quando a gente configura um RAID 0 em HDs, a gente na prática passa a ter disponível as duas cabeças de leitura e gravação, uma de cada disco, disponíveis para gravar simultaneamente, tá bom? Enfim, vamos voltar ao gerenciamento de discos e vamos novamente excluir o nosso volume para prepararmos o RAID de espelhamento. Vamos agora ao RAID 1, RAID de espelhamento ou o mirror, que na minha humilde opinião, quando a gente tem apenas dois discos, é o melhor RAID a se fazer, uma vez que ele vai nos proporcionar a tolerância à falha e, consequentemente, maior proteção nos nossos dados. Isso acontece porque tudo que estiver num disco será automaticamente replicado para o segundo. Então, aqui no nosso caso, utilizando os nossos discos virtuais de 20 GB, não teremos mais disponíveis 40 GB. Vamos continuar com apenas 20, devido ao fato que tudo que está num disco será replicado para o outro, tá bom? Enfim, vamos lá. Vamos começar a configuração do RAID 1. Então vamos novamente clicar com o botão direito do mouse, volume espelhado. Aqui novamente abre o assistente, tá? Agora naturalmente o assistente de configuração de volume espelhado. Escolhemos quais discos vão participar do nosso espelhamento. Vou novamente selecionar aqui o disco 1 e o 2.
tá? Notem que, como eu falei, não teremos mais 40 gigas disponíveis, agora teremos apenas 20 gigas. Também podemos diminuir o tamanho, no caso o tamanho do nosso volume, não é o nosso caso. Vou mandar avançar. Mesmo caso de antes, escolhemos aqui qual vai ser a nossa letra da unidade. Só para diferenciar, dessa vez eu vou botar aqui na letra G. Vamos aqui avançando. Escolhemos o nosso sistema de arquivos, o tamanho da unidade de alocação, normal, vou manter o padrão. E aqui o nosso rótulo do volume, nosso nome, digamos assim, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, RAID 1, tá? Não vou utilizar a opção de formatação rápida, nem compactação de pastas e arquivos, verdade de arquivos e pastas. Só seguindo, concluímos. De novo aqui informando que vai converter o disco básico para o dinâmico. Vamos lá. E vai formatar também. Beleza, pronto para uso. Novamente eu vou acessar, tá? Abrimos. Vamos descer aqui, ó, o nosso RAID 1. Como eu disse, não tem os 40 GB dos anteriores. No caso, agora a gente só tem 20 GB, uma vez que tudo que vai estar num disco vai ser replicado para o outro. Então, também para fazer a nossa demonstração, vamos criar aqui um arquivo, RAID 1, RAID 1, pronto. E vamos à simulação. Então, vou novamente desligar, na verdade, vou fazer o contrário dessa vez. Vou desligar o disco 1, tá bom? Colocar ele em offline. E notem que mesmo com o disco 1 em offline, eu continuo, ó, com a minha unidade G disponível, tá? E está lá o meu arquivo, sem nenhum tipo de problema. Isso porque, como falamos, tudo que está num disco é replicado automaticamente para o outro, tá? Claro, deu defeito no meu espelhamento, um disco deu defeito, um disco falhou. Você não vai ficar dando sopa até o segundo disco falhar, né? Vai substituir, vai comprar um outro disco, vai substituir, instalar e automaticamente ele vai fazer a sincronização do espelho, no caso do espelhamento, utilizando os dados originais do disco remanescente com o novo disco. Ele vai replicar para o novo disco. Inclusive, eu vou demonstrar justamente isso aqui nesse momento, tá bom? Notem que está informando que está tendo uma falha de redundância, ou seja, ele não está replicando para o segundo disco. Então, para seguir com a nossa demonstração, eu vou remover o disco 1 do RAID, mas primeiramente vou colocá-lo online, normal, tá? E agora eu vou importar o nosso disco externo. Beleza? Vamos lá. Tá certo, vamos. Tá ok? Pronto, agora ele separou, ele não tem mais o espelhamento, então agora eu tenho na prática dois volumes simples, tá? Sendo assim, o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente formatar, vou excluir o que está aqui no disco 1. Pronto. Os dados, eles continuam, ó. Então aqui, ó, mandar abrir novamente, no caso o único arquivo, ele continua aqui no meu disco 2. Eu preciso reativar o RAID, com aquele exemplo que eu falei. Deu defeito um HD no disco 1. Então, após remover o primeiro, vou chegar aqui novamente e vou mandar adicionar um espelho. Isso aqui é interessante por quê? Porque você não precisa ter configurado o RAID logo de cara. Você pode colocar o RAID depois. Você podia ter um volume simples, sem nenhum tipo de problema, e depois que você adicionou um segundo disco, você pode vir e configurar o espelhamento. Então, só para demonstração aqui, eu vou utilizar agora o disco 3, tá bom? Vamos adicionar. Novamente, ele vai falar que vai converter para disco dinâmico, tá certo? Claro que se você tiver, de repente, um HD, um SSD, uma partição aí com assim, 500 gigas, 1 tera, 2 teras, todo esse movimento aqui, essa etapa de sincronização, vai demorar muito de acordo com a capacidade, de acordo com a quantidade de arquivos que você tiver no seu, digamos assim, disco original que vai replicar, que vai sincronizar para o segundo, tá? Deixa ele terminar. E pronto, ó. Novamente, continua o meu arquivo lá. Também se o meu disco 2 falhar, novamente representando, colocando ele offline,
Está tudo replicado aqui no disco 3, então continua disponível os meus dados lá, sem nenhum problema, tá bom? Olha lá, beleza? Enfim, basicamente é assim que a gente configura um RAID de espelhamento, tá? Que, como eu falei, vai te prover tolerância à falha, como vocês viram, falhou um disco, os arquivos continuam disponíveis, e também vai te proporcionar uma redundância com os seus arquivos, ou seja, vai estar tudo copiado, tá bom? Mas lembrando, isso não se configura exatamente no backup, tá? Enfim, vamos apagar isso tudo para configurarmos o nosso último nível de RAID, que vai ser o nosso RAID 5, que digamos assim, é o melhor dos dois mundos, tá? E acabou que eu esqueci de demonstrar a velocidade de leitura e gravação aí com a cópia da ISO de instalação dentro do RAID 1. Então, deixa eu só configurar novamente o mesmo cenário que tínhamos. Tá? Vou usar o mesmo disco 2, como estava no início. Deixar aqui tudo igualzinho como estava antes. Pronto. Naturalmente eu não preciso criar o arquivo, né? Vocês já viram como é que é. Só para a gente ganhar um tempinho. Beleza? Deixa eu mandar abrir. Enfim, segue aqui. Vamos lá. Veio aqui num pico bem alto, mas notem que a velocidade como um todo é um pouco inferior, tá? Claro, eu estou utilizando SSDs, não é o cenário ideal, mas tem aqui uma certa diferença. Se antes estava batendo 280, agora foi aí na faixa 230, caiu agora para 150, tá? De fato, o nosso RAID 0 ele é mais rápido para gravar e ler arquivos do que o RAID 1, tá bom? Enfim, vamos lá. Vamos ao próximo. Mas vamos à configuração do último nível de RAID que o Windows Server nos proporciona. Uma observação aqui: também existem outros níveis, como RAID 6, RAID 10, RAID 01, enfim, mas todos esses níveis não estão disponíveis aqui via software no Windows Server. Normalmente você vai precisar utilizar uma controladora de discos que tenha a capacidade de configurar esses outros arranjos. Mas o funcionamento do RAID 5 é basicamente uma junção dos benefícios que os outros níveis que a gente viu nos proporcionam, aonde basicamente a gente vai ter tolerância à falha e também uma melhor velocidade de leitura e gravação. Para isso, ele vai precisar de no mínimo 3 discos, aonde o nosso arquivo vai ser gravado parte num disco, parte no segundo e no terceiro ele vai utilizar para as informações de paridade. Claro que não é um disco próprio para isso, não, ele vai distribuindo de acordo com a necessidade, de acordo com conforme você for gravando seus arquivos. E aí o que acontece? Se um disco falhar, a partir do algoritmo do RAID 5, ele utiliza a parte que sobrou mais a paridade para reconstruir aquele arquivo na íntegra, ou seja, recuperar aquela parte que estava ausente, tá bom? Basicamente é assim o funcionamento. Logo, se eu tenho, no meu caso aqui, para demonstração, 3 discos de 20 gigas, a capacidade de armazenamento, uma vez que o equivalente a um disco fica para a paridade, será, entre aspas, indisponibilizada. Tá? Então, eu vou ter apenas 40 gigas disponíveis para armazenar os meus dados. Tá? Mas, chega de teoria, vamos à configuração. Vamos lá, RAID 5, assistente aqui de configuração do RAID 5, normal. Ele pede para a gente adicionar os nossos discos. Um já está, adicionei o 2. Notem que ainda não está disponível para a gente avançar, porque a gente precisa de 3 discos. Beleza? Como eu disse, o volume vai ficar aí disponível para uso apenas 40 gigas. Claro que eu também posso criar o nosso volume com uma capacidade menor, não é o caso. Vou deixar aqui cada um dos meus discos, no caso utilizando a capacidade máxima, os 20 gigas. Vamos avançar. Agora vou utilizar a letra H, seguindo. Colocar aqui, ó, RAID 5, manter o mesmo sistema de arquivos, o mesmo tamanho da unidade de alocação, no caso padrão. Avançamos e concluímos. Convertemos aí para disco dinâmico e deixa ele formatar. Pronto, terminada a formatação,
Então vamos acessar a nossa unidade H, fazer aqui o mesmo exemplo de antes, criar aqui um arquivo, RAID 5, pronto, certinho. E vamos lá, vamos, por exemplo, desligar o disco 3, beleza? Notem que está dando aqui falha de redundância, normal, porque não estão todos os discos necessários para o funcionamento. A nossa unidade H continua operacional, com, no caso, o nosso arquivo. Vamos lá, vamos acessar. Aqui, ó, unidade H, o nosso arquivo, sem nenhum tipo de problema, tá? Claro que se um segundo disco da nossa matriz RAID vier a falhar, a gente vai perder todos os dados que estavam armazenados aí no volume. A mesma situação do RAID 1. Evidentemente, se um disco falhar, a gente vai providenciar logo a troca, a instalação de um segundo para substituir o disco que, no caso, apresentou problemas, tá bom? Mas, enfim, vou ativar novamente, tá? Vamos lá, colocar ele aqui online e ativar. Vai fazer a sincronização normal. Sincronização concluída. Ok, já entendemos como criar os volumes, no caso, separadamente, como se fossem nos discos inteiros, mas eu poderia perfeitamente, utilizando o RAID via software, usar esses 3 discos para fazer os 3 RAIDs ao mesmo tempo, inclusive um volume simples e um volume estendido também. Então, só para fins didáticos, porque isso não é nada usual, você não vai fazer isso, pelo menos não deveria fazer isso numa máquina em produção. Vamos a essa demonstração. Vou só excluir aqui. Basicamente eu vou configurar de novo todos os volumes que fizemos ao longo do vídeo, só que agora dentro dos discos ao mesmo tempo, tá? Claro, eu vou criar partições aqui de tamanhos menores para conseguir realizar essa configuração. Evidentemente, você não vai utilizar isso dentro de um ambiente em produção, tá? Isso aqui é mais para fins didáticos, para a gente ver o funcionamento de todos eles simultaneamente, mostrando aqui que dá para configurar vários níveis de RAID e volumes como um todo ao mesmo tempo nos discos, tá? Então vamos lá. Vou começar pelo estendido. Selecionar aqui o disco 1 e o 2. Passou desapercebido anteriormente, mas como eu disse, a gente tem que colocar aqui, ó, o tamanho que a gente vai utilizar de cada disco, diferente do que vai acontecer nos outros casos, onde a gente vai utilizar o mesmo tamanho, tá? Utilizar aqui 5 GB e meio para um e vou utilizar 4 GB e meio do outro. Tá? Pode ser assíncrono, ou seja, eles não podem perfeitamente não ter a mesma capacidade. Ok, vou colocar aqui o volume estendido. Concluímos. Só converter o disco de básico em dinâmico. E está pronto. Ó, só formatando. Notem que num disco está ocupando 5.33, no outro 4.36. Então, está tudo certo. Então vamos novamente no espaço não alocado para criarmos um volume distribuído, nosso RAID 0. Notem que no disco 1 tem sobrando aí 15 GB aproximadamente, e no disco 2 16, mas no momento que eu adicionar o 2, ele só pega a 15 GB, tá? Só que eu não vou nem utilizar isso tudo, até porque eu quero espaço sobrando para fazer os demais. Então vou usar aqui 7 GB, tá? Ok, da de F mesmo, e o nosso volume distribuído é o nosso RAID 0. Concluímos. Deixei ele formatar, certo? Vamos seguir com o RAID de espelhamento. Então, novamente, espaço não alocado. Vou selecionar dessa vez o disco 2 e o disco 3. O disco 3 ainda não coloquei nada. Vamos lá. Tem 9 GB disponível. Vou utilizar dessa vez 5 GB. Ok. Unidade G, letra G. Vamos lá, RAID 1. Formatar também.
E vamos concluir com o RAID 5. Vou utilizar aí os 3.9, os 4 gigas que sobrou aí do disco 2. Claro que o RAID 5 eu preciso de todos os discos. Ele só vai utilizar aí os 4 gigas, os 3.9 que mostra aqui. Vamos lá, dá de H, RAID 5. E está pronto. Ele vai formatando e tá aí. Todos os RAIDs que também, junto com o RAID, o volume estendido que fizemos anteriormente. Notem que tem uma legenda, tá? Eu esqueci de falar, mostrando aqui, ó, em preto é o nosso espaço não alocado, a legenda em roxo é o volume estendido, em azul é uma partição primária, que no caso é um volume simples dentro de um disco básico, tá? Podemos fazer um volume simples também, só para mostrar a vocês, dentro de um disco dinâmico. Pronto. Notem que ele vai ter uma outra legenda, tá? Então, a partição primária é equivalente a um volume simples, num disco básico, e o volume simples vai estar aqui em mostarda dentro do disco dinâmico, tá bom? Na verdade, tem uma diferença entre volume e partição, que é justamente o funcionamento aqui interno da questão do volume do disco dinâmico e do disco básico. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito não, tá? Mas em geral eles funcionam de forma similar, tá? Temos aqui o nosso volume distribuído em verde, em vermelho, o espelhado, nosso raio de espelhamento. E em azul claro, ou turquesa, está aí o nosso raio de 5. Beleza? Mas enfim, é basicamente assim que a gente consegue configurar os diferentes níveis de RAID via software, também alguns outros volumes, né, como o volume simples e o volume estendido, dentro do Windows Server. Outra observação interessante é que não é só válido para o Windows Server. Você também consegue fazer esses tipos de combinação de discos, esses arranjos de combinação de discos, também no seu Windows Client. Até, se eu não estou enganado, o Windows 8 você não conseguia fazer RAID 5 no Windows 8. Você só conseguiria fazer até o RAID 0 e o RAID 1. Tá? A partir aí do Windows 10 e do Windows 11 você também consegue fazer o RAID 5, assim como a gente fez aqui no Windows Server. Dificilmente você vai utilizar esse tipo de configuração no computador normal, no computador de um cliente. Isso aqui é mais voltado para servidores, uma vez que a gente pode, de repente, ter um servidor de arquivos, que a gente quer proteger aqueles dados, então a gente vai fazer um RAID de espelhamento, ou um RAID 5, ou eu quero uma alta disponibilidade, maior velocidade de leitura e gravação, vou ter que fazer um RAID 0, entre outros casos, tá bom? Mas é basicamente isso. Vamos fechando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, a gente pede aquela moral de sempre. Deixa um like, se inscreva no canal, deixe um comentário e até a próxima.